de São Marcos. Capítulo 1. São Marcos, capítulo 1, versículo 10. O versículo 9, a partir do 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Glória a Deus. Pode ser. Por favor. Irmãos, no domingo eu pregava aqui e falava com a igreja que nós teríamos uma sequência de mensagens falando da trajetória de Jesus. E nós vamos fazer durante alguns meses. Isso Deus colocou em conversa para mim e eu vou cumprir, porque tudo que Deus cobra, como Ele me cobrou alguns dias, Ele quer a obediência, e eu vou obedecer, porque Ele tem um plano. Então eu vou pregar alguns meses aí, não sei, mas eu vou falar só sobre a trajetória de Jesus. Nós falamos do batismo no domingo, estou usando esse versículo aqui para trazer um pouco da lembrança do que foi pregado aqui no domingo. E agora nós vamos dar uma sequência, porque a partir do momento que Jesus foi batizado nas águas, a partir do momento que o céu se abriu e manifestou ali na vida dele o Espírito Santo em forma de uma pomba. E ali Deus fez uma revelação, declarou: este aí é o meu filho, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Foram essas palavras, mas logo em seguida Jesus já começou a enfrentar as situações, os ataques espirituais do inimigo, porque essa funciona desse jeito. E para você e para mim não tem diferença. Então o que aconteceu? Era uma estratégia, e muitas vezes Jesus entendia as estratégias do Pai, mas nós não entendemos as estratégias de Deus. Ainda que nós buscamos conhecimento, nós procuramos da palavra de Deus algum esclarecimento, mas nós não conseguimos entender as estratégias de Deus. E a mais importante, o mais importante da nossa vida é entender as estratégias de Deus para conosco, para comigo e para com você. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para entendermos as estratégias, porque Jesus, ele sabia que ali ele estava sendo preparado para enfrentar uma estratégia
E como ele estava preparado, ele derrotou Satanás lá no deserto. Ele derrotou Satanás lá no deserto. Ele foi levado para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Jesus, Filho de Deus, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Então nos faz entender que Satanás não respeitou nem o Filho de Deus. Ele queria fazer acontecer e tirar os projetos, vencer os projetos que Deus tinha, ou que Jesus tinha, através de 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Quanto mais nós nos prepararmos, mais nós vamos enfrentar desafios. Quanto mais nós nos prepararmos, mais desafios virão. Mas aquilo que perseverar até o fim será salvo. Então o que nós temos que fazer? Nós não podemos jamais andar para trás. Aleluia. Nós não podemos recuar diante de qualquer adversidade da vida, porque Jesus deu o exemplo pela vida que ele levou, que ele passou, que ele enfrentou, foi para nos ensinar. E todas as provações, tudo que Jesus enfrentou, ele não recuou, ele foi para frente. Ele enfrentou, porque ele teve uma preparação. E a igreja precisa se preparar. A igreja precisa observar o tempo, os acontecimentos, as situações que estão aparecendo aí como surpresas, que para mim não é surpresa nenhuma. E para quem conhece um pouco da palavra, nós vamos entender única e exclusivamente que o que está acontecendo está escrito. Está escrito. O que está acontecendo está escrito. Então, o tempo, irmãos, vai exigir muito da igreja. A trajetória da igreja, ou você como igreja, tem que se preparar, porque vai aparecer muitas surpresas e você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado. E perguntar sempre para Deus. Sempre faça essa pergunta para Deus. Porque Jesus também fez algumas perguntas para o Pai. O porquê ele não responde. Jamais Deus vai falar o porquê. Mas se você perguntar para Deus o porquê, tantos mistérios, ele vai te dizer: é porque eu estou te treinando para o futuro de vitória. Eu estou te treinando para um futuro de vitória. E assim estava acontecendo com o Senhor Jesus Cristo lá no deserto. Mas ele estava, diga comigo, Jesus estava pronto para enfrentar o inimigo. E eu, e você? E a igreja? E nós que estamos nessa terra? Se tiver alguém que sentir no coração que ainda não está preparado, não está pronto, começa a preparar, tem tempo ainda. Porque virão dias piores do que os que já passaram. A Bíblia diz que passa a cada dia o seu mal. Passa a cada dia o seu mal. Ele nunca foi apanhado de surpresa. Satanás nunca pegou Jesus de surpresa. E ele não pode pegar você de surpresa. Ele não pode me pegar de surpresa. Sempre que ele tentar, que ele investir contra a igreja, que é você e sou eu, você tem que estar preparado para ele.
porque não pode te pegar de surpresa. E para não ser pego de surpresa, nós temos uma faculdade para estudar a palavra. Aqui você forma. Aqui você recebe o diploma de vencedor. Mas você tem que lutar. Você tem que estudar. Você tem que dedicar. Você tem que jejuar. Você tem que orar. É isso que nós precisamos e é isso que nós aprendemos a cada dia. Jesus estava preparado para começar o seu ministério. Jesus estava pronto para enfrentar qualquer tipo de situação que surgisse contra ele na terra, como você, como eu, ele enfrentou como um homem. Aqui, ele estava aqui vivo, enfrentando, mas sempre acreditando que ele não estava sozinho. Mas por que ele não estava sozinho? Porque lá no batismo, ele recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a base. O Espírito Santo é o alicerce do cristão. E nós estamos preparando aí, vamos anunciar qualquer culto aqui, em qualquer momento, 5 domingos pentecostais, para a igreja receber o batismo. Para aqueles que ainda falam em língua, a renovação. Para aqueles que querem os dons, para buscar. Então nós vamos fazer esse trabalho, porque os últimos dias é uma promessa de Deus. Os últimos dias, nos últimos dias, ao detalhe, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, nos últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo nessa terra os últimos dias. Eu poderia entrar, sair por um lado, mas eu vou me ater e na oportunidade que tiver, dependendo da orientação do Espírito Santo, eu vou falar um pouco da promessa de Deus, ou do que Deus fez a Noé. E hoje você pode prestar muita atenção nos acontecimentos, porque Deus disse para Noé: eu nunca mais destruirei o mundo com água. Conhece essa revelação de Deus? Quem conhece? Quem? Tchau. Levanta a mão, você que conhece essa revelação de Deus. Noé: nunca mais eu vou destruir o mundo com água, mas com fogo. Só isso para mim, somente você procurar entender e analisar melhor o que está acontecendo em volta de nós, nos estados, nos países. É fogo. Fogo. É só isso que eu vou dizer sobre essa área, mas eu vou pregar sobre isso, para abrir os olhos da igreja, para alertar a igreja. Então, meu irmão, Jesus teve uma experiência grande no deserto, quando ele se deparou com Satanás, quando ele se deparou com o demônio, quando ele deparou ali com aquela situação, com as ofertas que Satanás fez para ele, oferecendo coisas que ele não tinha, que ele não tem nada, que ele é o pai da mentira. E no finalzinho da conversa, Jesus disse para ele assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás o deixou, e vieram os anjos e serviram a Jesus. Às vezes nós vivemos situações que nós não conseguimos entender nada, mas o que nós temos que fazer é unir a nossa fé naquele que propôs e prometeu que nós seríamos vencedores.
faz tudo para você andar 24 horas com Ele. Eu vou repetir, talvez saia glória a Deus mais consciente, porque glória a Deus tem uma profundidade muito grande na nossa fé. Faça tudo que você puder fazer para estar com Ele 24 horas por dia. Não deixa Ele se afastar, porque quem mantém Ele junto somos nós. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Pecado, irmãos, ele não dói. O pecado não dói. Na minha concepção, às vezes eu penso que o pecado devia doer. A pessoa pecava e sentia que ela doia, dói demais, eu não vou pecar não. Mas ele não dói. E talvez se o pecado doesse, o mundo era melhor. Humanamente, pensando. Mas como ele não dói, a igreja, presta atenção, ele não dói, mas o salário dele é a morte. A pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando, pecando, e o pecado leva à morte. E quem morre no pecado não tem salvação, porque não existe pecado. Então, é uma deixa para a igreja nessa noite. O pecado nos separa de Deus. Quando o pecado está agindo, aquele que está vivendo aquela situação, ela pode orar, pode orar, pode orar, pode orar, porque a oração não chega, Deus não ouve a oração de quem ama o pecado. Isaías é um profeta que revelou muita coisa para que a igreja de hoje pudesse viver. Então não pegue e preste atenção naquele que deixou os ensinamentos. Jesus Cristo veio para perdoar os pecados. Mas ele disse claramente para aquela mulher: vai e não peques mais. Porque o pecado ainda é uma brecha, uma abertura para que Satanás venha e aponte para nós, ele nos consiga vencer. Então anda, que o pecado bate toda hora na nossa porta. Ele bate na nossa porta toda hora. Satanás aparece de várias maneiras e não é tão feio como alguém descreve. Ele aparece sim numa situação que as pessoas precisam ter um esclarecimento, um ensinamento da palavra e que ela perceba rapidamente. Isso é o diabo, isso é o demônio, isso é Satanás. E eu vou vencer ele agora. O sangue de Jesus tem poder e eu te repreendo no nome dele. Jesus usou outras palavras, mas eu estou usando palavras bem simples para você entender. Quando você deparar com uma situação que você consegue analisar e fixar aquilo que você tem que é o que você diz para ele com toda a autoridade, que o Senhor te repreenda, o sangue de Jesus tem poder. E ele resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas que não estão resistindo ao diabo, estão resistindo a Deus. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma certa vez, quando eu trabalhava na Câmara, eu vinha na João César, ali antes do sinal daquela pracinha, depois do bombeiro, desci, comecei a subir, e já ia uma mulher no passeio, bem, sabe,
extravagante ao máximo, com uma roupa bem curta, toda, ou seja, nem dizer que eu não posso descrever ela do jeito que ela estava aqui. Eu tenho que respeitar, mas você é inteligente, você sabe. E de repente, ela virou assim, eu já vi lá, ela fez assim. Tá? Aí o Espírito Santo falou assim: para ela. Eu falei: meu Deus, para ela. Eu encostei no carro, parei. Ela falou assim: você vai dar prova para mim? Eu falei: não, eu vou, você é do que é. Me dá uma carona. Mas quem me mandou parar? Irmão, tem coisas que é para te trazer experiência. Como o demônio tentou Jesus no deserto e ele resistiu. Quando eu abri a porta, foi tão entra, ela entrou, sentou, ela não tinha como, ela estava toda descomposta. Aí cheguei naquele sinal, parei no sinal, comecei a conversar com ela: você vai para onde? Ela falou: eu estou indo lá para Água Branca e eu estou atrasado. Não dá para você me levar? Eu falei: não dá. Eu falei: aqui, você está parecendo que é crente. Ela falou: eu sou desviado, estou desesperado. Aí eu diminuí a velocidade e falei: procura uma igreja, muito rapidamente, porque quem me mandou parar para você entrar foi o Espírito Santo. Aí ela olhou para mim assim: não, para, eu vou descer por isso, você vai descer lá no sinal para ir para agora. Mas procurou uma igreja imediatamente. E ela começou a contar a vida dela, já estava assim. E eu cheguei no sinal, ela desceu e foi embora. Mas a palavra foi pregada. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz ou quer fazer com a experiência que Ele passa para nós. Mas Ele quer saber se realmente nós estamos preparados para o Mas não são vários testemunhos que eu já vivi dessa forma. São vários testemunhos que eu já enfrentei nessa forma que eu estou contando para você. Mas o dia que eu levantei as mãos, falei: Senhor, eu te aceito como meu suficiente Salvador da minha vida. Nunca mais aquele que vivia, nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Aquele que vivia pelas baladas, pelos forrós da vida, nunca mais eu frequentei lugar nenhum próprio. Eu passei a dar prazer para a minha família e a valorizar, porque quem tira do fundo do poço é Ele, e quem acompanha é Ele, quem dá vitória é Ele, quem vence Satanás é Ele, quem faz tudo por aquele que crê nele é Ele. Por isso a gente precisa valorizar Ele, dar valor a Ele, dar louvores, adorar aquele que está 24 horas cuidando e vigiando a vida da igreja que tem na terra. E eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja. A força está conosco. Luz do mundo, sal da terra. Aleluia. Então, irmãos, quando Jesus enfrentou Satanás, ele estava mobilizado, ele estava fortalecido pelo Espírito Santo, pronto para o combate. Ele foi levado para enfrentar a batalha, mas ele saiu do deserto com a vitória. Tem que ser do jeito que ele ensina. Precisa ser do jeito que ele ensina. Não pode ser do jeito que nós queremos. Com ele não tem jeitinho, não. Mas se você estivesse com ele 24 horas, o Salmo 91 entra em ação, te dizendo: Ele te livrará do laço do passarinho. Ele te livrará da peste perniciosa. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e
contemplarás a derrota dos ímpios. Preste atenção. Não leia a Bíblia. A Bíblia não é para ler. A Bíblia é para estudar. Ler é uma coisa. E saber o que você está lendo é outra coisa. Tem que ler. O pouco que você lê, se você entender, a sua vida vai mudando a cada dia. E a alegria do Senhor se tornará a nossa força na terra. Porque encarecidamente Ele me amou, eu o livrarei e glorificarei. Tem que amar, tem que adorar, tem que louvar, tem que acreditar no que você está ouvindo, porque Jesus realmente viveu essa situação e venceu. Cristo foi impelido pelo Espírito até o deserto, onde passou 40 dias jejuando e orando. O que ele passou a fazer? Por que ele não foi vencido pelo demônio? Irmãos, até o tempo que eu tive uma percepção, eu sou pastor há 38 anos, 44 anos que eu sou cristão evangélico, servo a Deus, porque Ele me honrou a mim, a minha casa e a minha família. Eu tenho com Ele uma aliança. E eu percebi que Satanás estava trabalhando para fazer alguma coisa acontecer contrário ao meu ministério. Eu orei a Deus e Deus falou: jejum. Então eu tenho um propósito com Deus. Eu não faço jejum para outra coisa. Eu só faço jejum para Deus me manter sempre ligado ao meu ministério. Para Ele acrescentar no meu ministério. Para Ele me dar proteção no meu ministério. Para Ele me garantir, porque não foi eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. E Ele escolheu, então agora Ele me honra. Mas para Ele me honrar, eu tenho que fazer a minha parte. E assim a igreja precisa trabalhar. Assim a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa trabalhar assim, orando e jejuando, e vigiando, mas vigiando com força, porque a qualquer momento ele atravessa o caminho do cristão. A fúria dele, são várias maneiras que ele usa, mas a fúria dele mesmo é saber que ele precisa atrapalhar a igreja, tirar da igreja aquilo que foi proposta, porque ninguém conhece o lugar que ele já passou, e ele sabe que lá é um lugar eterno, que é um lugar de vida, é um lugar de alegria, um lugar eterno que nós temos, que é o céu. E ele não quer que a igreja vá para lá, porque ele passou lá e foi expulso, ele conhece o território. Ele não quer que você vá para lá. Ele não quer que eu vá para lá. Mas eu vou levantar as mãos em direção de vocês e dizer, abençoando as suas vidas. Creio em Deus. Creio que também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Levanta a mão e diga assim: pois eu vou para lá. Jejuando, orando e vigiando. Para você ir para lá, você tem que usar essas 3 armas: jejum, oração e vigília. Entendeu? Amém? Jamais, irmãos, jamais alcançaremos uma vida cristã vitoriosa se não nos prepararmos espiritualmente. Não tem como. Se nós não nos prepararmos espiritualmente, nós não vamos ter uma vida vitoriosa. Dinheiro não compra salvação, dinheiro não traz cura, dinheiro não liberta.
Ou eu estou enganado? Eu acho que não. Dinheiro não compra salvação, dinheiro não traz cura, dinheiro não liberta. E tem muitas pessoas envolvidas com dinheiro. O dinheiro não pode nunca nos fazer escravo dele. Ele tem que ser nosso escravo. E nós temos que dominar o que vem nas nossas mãos, para que nós possamos gastar aquilo que é bom, para nos mantermos vivos e preparados para morar no céu. Cuidado com o dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca se satisfará dele. A cada dia Deus manda o maná conforme a necessidade que você tem. Isso é para manter uma aliança com Deus. Então eu estou caminhando para os finalmente. Jesus está falando. A palavra está em todo lugar. O povo aqui não quer obedecer. Jamais alcançaremos uma vida cristã vitoriosa se não nos prepararmos espiritualmente. Ninguém pode se julgar capaz de enfrentar o inimigo. Ninguém no mundo vence o inimigo se Jesus não estiver com ele 24 horas por dia. Ninguém vence o inimigo. Ninguém vence o inimigo. Não tem capacidade, não tem poder, não tem força para vencer o inimigo. Não enfrente o inimigo pensando que você sabe, que você é isso, você é aquilo. Você não vence o inimigo com as próprias forças, porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas você quer saber uma coisa? Sobre o próprio Cristo. Ele, o próprio Cristo, julgou necessário preparar-se espiritualmente para dar continuidade à sua vida e ao seu ministério. O que nos faz pensar que conosco poderia ser diferente, não é. Ah, mas Jesus desistiu, venceu Satanás da coisa. Olha, com você e comigo é diferente. Não é diferente. É a mesma coisa, só que Jesus venceu porque ele tinha o Espírito Santo. Agora nós vencemos porque nós temos Jesus e temos o Espírito Santo. Aleluia. Então a vitória é nossa. Aleluia. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos preparar, mas ouça só isso aqui. Jesus sabia da tremenda importância de estar cheio do Espírito Santo. Sabia? Eu passei pelo batismo, passei pelas águas, recebi o Espírito Santo. Meu pai declarou na hora, com a própria voz, que eu sou filho dele, eu sou amado dele. E Jesus sabia, tinha importância na vida que eram essas qualidades. O tempo todo e a necessidade de estar preparado para enfrentar e destruir as obras do inimigo. Assim, nós igualmente devemos planejar nossa estratégia da maneira a estar sempre prontos para a batalha espiritual. Fique de pé. Se você estiver pronto, glória a Deus. Mas se não estiver, começa a se preparar. Porque no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. Feche os seus olhos. E vamos fazer alguns momentos de oração. O Espírito do Senhor está sobre você. Bom, eu